E aí, pessoal, tudo bem? Então, vamos lá, não é? Dar sequência na nossa aula e hoje nós vamos abordar mais especificamente Pierre Félix Guattari. Guattari, junto com o nosso querido, estudado anteriormente, Deleuze, conseguem trabalhar de uma maneira muito interdisciplinar com a filosofia, né? Fazendo justamente aquele propósito que eu tenho tentado, vamos dizer assim, cutucar em vocês, né? E quando a gente fala em Guattari, Guattari foi o grande parceiro intelectual, né, do Deleuze. E eles trabalham, nesse momento nós vamos dedicar os nossos estudos especificamente ao Guattari, mas não tem como não relacionar de que existe o tema, vamos dizer assim, o mote das pesquisas deles, além obviamente, serem trabalhos intelectuais que têm um fôlego, né, de escrever e que tem um fôlego de abordar mais de uma temática, né, porque nós sabemos que existem alguns pesquisadores, alguns intelectuais que trabalham única e exclusivamente uma temática sempre, do início ao fim de sua vida. Não é o caso, né, de Guattari. Tanto que nós vamos ver depois, né, que uma de suas parcerias é nada mais, nada menos do que Michel Foucault. E nesse ponto, eles vão trabalhar a questão, vão formar um grupo de estudos com a questão que é a questão das prisões, né? Então, se consegue ver que eles não ficam limitados a uma temática, né? Conseguindo fazer esse jogo, essa flexibilidade que o intelectual tem que buscar, né, para não ficar com um pensamento engessado e fossilizado, como eu sempre digo, tá? Claro que eu destaco aqui que as pessoas têm suas predileções, né? Nós sabemos disso, mas essa é notável e notório, vamos dizer assim, essa possibilidade de trabalhar interdisciplinarmente. Quando se fala em Guattari, não diferente dos anteriores, né, eu tenho que abordar sobre a questão de sua vida, né, de suas origens. O Guattari, ele nasce em uma cidade no interior da França, né, uma cidade aproximadamente uma hora de distância, né, de Paris. Mas cabe vocês lembrarem que quando a gente fala, né, nessa realidade francesa, né, Paris é uma megalópole, tá? Então, as cidades do interior são realmente cidades bem menores, tá? E o Guattari começa os seus estudos ali, mas lá por 1934, o pai dele resolve ir para Paris, tá? Abrir um pequeno comércio. Aliás, em alguns dos materiais que eu estive procurando, né, o intelectual dizia que o pai do Guattari tinha por hábito abrir e fechar comércios. Assim, ele estava sempre se mudando e abrindo e fechando comércios. E que talvez isso também tenha, vamos dizer, contribuído para essa busca do Guattari estar sempre procurando uma novidade, né? Pois um comerciante que está sempre abrindo comércio novo, e aí fecha, não, vou abrir outra coisa, vou tentar, um empreendedor, né? É claro que nós podemos considerar que ele tenha falido os negócios, mas de uma maneira ou de outra, ele sempre tinha a questão de estar buscando algo, né? Bom, nesse período, então, ele vai... Vocês sabem que a região periférica de Paris, ela é uma
um caldeirão cultural, né, de vários imigrantes que se mudam para Paris, né? Ela é uma cidade extremamente cara e quanto mais ao centro se mora, o formato dela é um caracol, assim, o mapa dela é um formato de um caracol, e quanto mais ao centro se mora, mais ao centro deste caracol se mora, mais caro é, né? Então aquilo ali proporcionou a ele ter um contato com vários tipos de pessoas, de vários tipos de etnias e vários tipos de cultura. O que eu acho extremamente valioso na vida da gente. É a gente buscar sempre o novo. Sempre respeitando, né, o novo. Né? Não com um olhar crítico, porque se tu já vai com um olhar crítico de que o que vem de novo não vale, tu já está pronto, já está formado. Bom, o que vai acontecer? Em 1951, ele vai ingressar, né, no ensino superior. Começa o curso de farmácia. Ainda nesse período ali, no período que ele está morando na periferia de Paris, ele tem contato, termina o seu chamado ensino médio aqui para nós, né? Ele tem contato com um professor e esse professor tem um irmão que tem uma clínica, né? Uma clínica psiquiátrica. Mais tarde, ele vai ir a trabalhar naquela clínica, tá? Para vocês verem como, a princípio, ele ingressa no curso de farmácia, mas acaba desistindo, tá? Acaba abandonando, ingressando depois no curso de filosofia. Bom, daí em diante, ele se encontra na filosofia e, em 1969, ele vem a conhecer o Deleuze, tá? Com o Deleuze, eles desenvolvem um estudo profundo, né? Juntos acertam essa parceria de produção e, em 1972, publicam a obra O Antiédipo. O Antiédipo, como vocês já sabem, é uma tentativa dele, até eu anotei aqui em algum lugar, de juntar essas duas figuras, que é o Freud e o Marx, fazendo uma leitura, né, e uma escrita um tanto, vamos dizer assim, não vou dizer crítica, mas fazendo uma leitura e uma escrita da questão do desejo do consumo, né? É uma crítica à questão dessa maneira do consumir do capitalismo, certo? Então esse livro, esse livro, o Antiédipo, ele vai ser marcado por um conjunto, né, de tomos, ou seja, de volumes. Aqui a gente já começa a perceber que ele começa a trabalhar com uma batida um pouco do Freud, né? Da questão da sexualidade, certo? E em 1971, já um intelectual formado e consolidado, né? Ele vai trabalhar com Foucault e com Deleuze. E aí, nesse GIP, o nome do GIP, esse grupo que é um grupo de informação sobre prisões. Então, se vocês pararem para lembrar, nos autores anteriores que nós estudamos, como, por exemplo, o próprio Foucault, e nós abordamos a questão do panótipo, né, e a questão da microfísica do poder, né, e da questão do vigiar os corpos, existe uma relação extremamente íntima quando a gente fala no quê? Na questão das clínicas, né? E quando ele consegue fazer, Deleuze e Foucault juntos conseguem fazer essa relação, tá? Da questão junto com o Foucault, tá? Bom, fica evidente, então, que nós temos aqui um filósofo que perpassa e consegue dar conta muito bem da questão do psique, né, da psicologia, da psiquiatria dentro da filosofia, tá? O que vai acontecer quando a gente fala nessa figura do Guattari, né? É justamente que o Guattari, como eu disse para vocês, ele tem aquele anseio, né, de conhecer mais e de buscar mais. E ele vai ter outros parceiros, né, intelectuais no mundo, né? Ou seja, ele não vai ficar limitado na questão de estudar apenas a França e apenas Paris. Dado isso, que se vocês pararem para estudar, quem lembra, alguns daqui vão lembrar, que um dos grandes
vilões. Eu não vou me lembrar o certo aqui da Copa, mas eu me lembro que a final era entre Itália e França, né? E o que vai acontecer? Um jogador, né, que eu não vou dizer o nome dele, era argelino, certo? Então, dada a questão, um jogador da França era argelino, tá? E esse cara tinha um destaque enorme dentro do grupo francês. E eu me lembro que ainda naquela Copa, nós comentávamos que, dado a importância que esse cara tinha, e isso é muito comum, né? Vou aqui abrir um parêntese para a gente trazer, já que hoje em dia essa questão da temática da imigração é tão interessante assim. Depois que a gente mora fora, a gente vê que o nosso país, apesar de alguns problemas, eles têm que serem solucionados por nós, né? Então não adianta, porque nós é que sabemos da nossa realidade. Mas me chamava muita atenção que na Copa do Mundo a gente vê justamente isso, né? Que muitos dos grandes jogadores e ídolos de determinadas seleções são justamente imigrantes, que são filhos de, né? Então esse, no caso, era um argelino. Se vocês lembrarem um pouquinho ali da história, a França tem essa questão, né, com a Argélia, da questão da imigração. É um país que tem um número muito grande de imigrantes argelinos, tá? E uma das questões que o próprio Guattari trabalha é justamente isso, né? Ou seja, ele está ligado nas questões, ele consegue trazer as questões sociais, né, vamos dizer assim, sociológica, para uma leitura filosófica. Né? Então, se vocês pararem para ver, ele não faz só uma leitura, no caso desse primeiro momento, como ali do antiédipo, né? Uma leitura única, exclusiva do capitalismo no geral. Não, ele faz no seu local, ou seja, França, Paris, mas ele também consegue ampliar aquilo para o mundo, tá? E quando a gente fala que ele consegue ampliar para o mundo, ele começa a viajar depois Nova York, e em Nova York ele toma contato com vários intelectuais, filósofos da América Latina, né? Então ele começa a viajar Argentina e Brasil, né? Em 1982 ele viaja pelo Brasil. Tanto que eu achei importante essa questão, que um dos textos que eu vou deixar para vocês é Félix Guattari em Belém do Pará, em 1985, tá? Vestígios e efeitos. Aqui a gente vai ver como esse filósofo, né, faz uma leitura de sua filosofia e faz essa colocação de sua filosofia dentro do Brasil, né? Porque geralmente quando a gente estuda a filosofia e o filósofo, existe um processo de importar o que é dito, né? Nós não conseguimos, de certa maneira, fazer algo assim genuinamente aqui no Brasil. Então, por isso eu vou dedicar uma aula, não vou me estender muito para falar aqui sobre ele na viagem dele ao Brasil, porque eu vou dedicar uma aula específica a essa temática, tá? Então, quando ele viaja para o Brasil, ele vai escrever em 1986, e essa versão só vai chegar no Brasil, parece, no ano 2000, tá? Em português, que é Micropolítica, Cartografias do Desejo, tá? Ele, então, aqui, por que cartografias? Porque é pelos lugares por onde ele vai passando no Brasil, tá? Então, ele toma contato com o país, né? E não só com o Brasil, mas com a América Latina, como, por exemplo, a Argentina também, e ele faz muitas observações que são extremamente importantes, tá? Em 1989, ele escreve uma obra chamada As Três Ecologias. O que seriam as três ecologias? Tá? E aí vocês param para ver o seguinte, ele é de 89 para 87, se falarmos em história, né, é pouco tempo, tá? Mas ele ainda está, vamos dizer assim, influenciado, né, por essa viagem que ele fez dentro da própria América Latina e por esse ecossistema que é totalmente diferente do ecossistema europeu, certo? O que ele chama de as três ecologias são a ecologia ambiental, a social e a que envolve o meio ambiente.
Então, se vocês pararem para ver, nós estamos em 2024, certo? 2024, nós sofremos efetivamente com catástrofes ecológicas, certo? Então, vejam que ele, em 1989, ele já dizia, resumidamente, tá? Que é preciso que o ser humano consiga fazer uma relação e trabalhar interdisciplinarmente com o que ele chamava de as 3 ecologias. E ele vai criar o termo chamado ecossofia. Ecossofia, tá? Que é justamente isso, esse raciocínio levando em conta o mental, o social e o que envolve o meio ambiente. Tá? Ele diz que o ser humano precisa começar a perceber o todo, não mais como algo assim isolado. Né? Assim como a gente percebe que na filosofia a gente tem que trabalhar a questão do pensamento, ele vai também trabalhar com essa noção. Tá? Então, é claro que o livro ele aprofunda mais e vai trabalhar, como vocês sabem, com os neologismos. E o que são os neologismos? São as capacidades de formar novas palavras, como, por exemplo, ecossofia. Lembram disso que a gente trabalhou nas aulas recentes. Então, o que é o mais interessante? O mais interessante é justamente isso, é essa capacidade que ele, enquanto filósofo, se faz um instrumento de interpretação desse ecossistema em que está inserido, certo? E se pararmos para analisar, nós não conseguimos viver, e é isso que ele quer dizer, sem ter uma relação mais forte e associada com a questão da ecologia, tá? Então, se pegarmos na etimologia da palavra, a questão da ecologia, né, é o estudo do todo, o estudo do ambiente, enfim, né? E ele traz isso, né? Algo que para nós, que hoje é difícil de conseguir colocar na cabeça de muitos, né? De que não adianta, gente, a gente vai ter que levar nossa sacola para o supermercado. São os pequenos, é isso que eu digo, sabe? Levar nossa sacola no supermercado, separar o lixo, não adianta, entende? Às vezes, se precisa chegar ao caos para arrumar a casa, né? A gente entende isso, que às vezes é preciso se chegar no caos para conseguir organizar as ideias. E é isso que eu digo, parece que o mundo anda num momento que tá meio que nesse caos, assim, e que a gente vai precisar ter um mínimo de consciência de que, sim, eu vou ter que fazer os pequenos deveres de casa, ecologicamente falando, tá? Bom, o que se percebe quando se fala, né, nessa figura do Guattari é justamente isso, que uma pessoa que, um intelectual, um filósofo, que conseguiu, né, dar conta de trabalhar em cima de temas e temáticas que estão intimamente relacionados ao ser humano, não só com a cabeça do ser humano, porque ele trabalha muito bem a questão, né, da psiquiatria e trabalha bem da psicologia com temas, né, que são extremamente ligados, mas também do, como eu digo, do global. Que seria o quê? Esse global, o que ele chama é esse eco, essa necessidade que envolve o meio ambiente, tá? Sem entrar no mérito de como se faz isso, de como fazer isso, eu também não sei, porque também nós precisamos comer, então, né, precisamos produzir, então, não sou a pessoa mais indicada para falar sobre essa temática. Bom, o Guattari está numa intensa produção e num intenso momento de trabalho, quando em 1992 ele sofre um ataque cardíaco, tá? E aí muitas das obras dele ficam inacabadas. Até porque, pelo que se percebe, ele consegue transitar entre várias temáticas. E ao transitar entre essas várias temáticas, muito do seu trabalho vai, vamos dizendo assim, tendo a necessidade de uma sequência, tá? Como, por exemplo, quando a gente fala lá em 1972, o Antiédipo é mais de uma obra, né? Então, tu vê que é um período que precisa intensamente trabalhar.
como vocês sabem, e aí só para fazer esse fechamento, eu canso de dizer para vocês, se tu pensa que estudar da noite pro dia vai te fazer algum tipo de conhecimento, vai te possibilitar algum tipo de conhecimento, não, tu está armazenando instantaneamente. Conhecimento é uma coisa que se dá de outra maneira, né? Tem que ser uma coisa escalada e com tempo, né? Como eu digo, coloca a fermentar e precisa dar o tempo e depois volta lá novamente. Tá bem? Pessoal, com isso, eu vou encerrando por aqui essa breve introdução a Pierre Félix Guattari, tá? Na próxima aula, então, a gente vai abordar um pouquinho sobre Guattari no Brasil e sua filosofia, tá bom? Um super abraço para vocês, bons estudos, não deixem a matéria acumular para não dar o desespero depois, tá bom? Abraço!